Profe. También. Buenos días. ¿Cómo estás? Profe. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Si no tiene 8, pero tiene 18. Tampoco, ojalá. ¿Cómo vas? ¿Bien contigo? Sí. ¿Bien? Gracias. Continuamos en la conferencia de prensa. Nos acompañará ahora el profe William Amaral. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Profe, 14 partidos en 50 días. Es una cantidad enorme de Atlético Nacional, entendiendo que estaba en 3 torneos. Pero uno nota que de pronto hay jugadores que tienen mucha sobrecarga. Viene un clásico exigente. ¿Usted pensaría en darle descanso a algunos de los jugadores, entre ellos Cristian Zapata? Es verdad, buenos días. São muitos partidos em muito pouco tempo para recuperar os jogadores. É impossível manter a qualidade, é impossível manter um nível de jogo. Nós, ao jogar, às vezes, a cada 72 horas, temos o dia depois do partido, quando jogamos em casa, não? Porque fora é o tema do viaje e a logística é sempre bastante complicada. Pero em casa temos o dia de recuperação pós-partida e posteriormente o dia de preparação estratégica para o jogo. Significa que não entrenas. Há aspectos do jogo e mais relacionado com os conceitos que nós outros vamos perdendo. Acho que como tudo na vida, não? Nós outros deixamos de praticar, de fazer as coisas, nós vamos desacostumbrando. O organismo tem memória, mas esta memória tem sempre que ser estimulada. E quando não há esse estímulo, deixamos de fazer as coisas. Então, estivemos falando sobre isto esta semana, de la consequência que há em relação a esta quantidade de partidos que acabas de dizer e no tempo muito reduzido, relacionado com a qualidade de comportamento que nós outros perdemos bastante. Então, é extremamente difícil, mas temos sim que fazer a gestão esta. Penso que Christian e outros tantos jogadores são jogadores importantes, pelo que estão num nível de fadiga muito elevado, e isso pode nos generar lesões, pode nos generar malas decisões, mal partidos. Então, nós outros com o staff temos que pesar tudo bastante bem e tomar a decisão que creemos ser melhor para o equipo, melhor para o clube em la competição. Hola, profe. ¿Ya había otra? Profe, bueno. Hola, un saludo muy especial, Luis Alondoño. Profe, bueno, hablando precisamente de eso, del poco tiempo que hay para entrenar, pero Nacional antes de este clásico ha podido tener unos días, una semanita aproximadamente, para poder entrenar algo. ¿Qué en esos pocos días que ha tenido, en qué se han enfatizado los entrenamientos de cara a este partido ante Deportivo Independiente Medellín? Se nós outros, sobretudo, vamos priorizar tudo o que perdemos, e perdemos muitíssimas coisas. Nós, como falamos anteriormente, venimos num processo de transformação da equipe, de evolução, de construção. Então, os cambios não ajudam ao processo, porque os jogadores aportam coisas distintas. Então, nós outros vamos num sentido e temos sempre que nos ajustar em função do momento, em função do contrário, em função da competição. Então, isso nos ha obrigado a fazer muitíssimos cambios, cambiar bastante a equipe durante os partidos e variar a forma de ganhar. Por vezes ganávamos de uma forma, por vezes ganhamos de outra, sem uma ideia fija em função do tempo e da possibilidade de trabalho. Pero sí que é uma semana diferente, uma semana não é suficiente, quitando os 2 dias de recuperação dos jogadores.
não é suficiente, pero é melhor que nada. É melhor que nada. Nós outros priorizamos alguns aspectos do jogo que vamos começar a fazê-lo hoje. Já começamos ayer, vamos seguir, dar continuidade hoje, para que a equipe tenha uma fortaleza de jogo mais consistente, pelo menos para este partido. Em função do contrário, vamos reforçar todas as nossas ideias, são elas ofensivas, defensivas, em transições, nos mais diversos momentos, aproveitar esse tempo para isso, sem perder de vista aquilo que é nuestra idea, nuestra matriz de juego. Buenos días, profesor William Amaral. Le habla Giovanni Valencia de la Liga Antioqueña de Fútbol. Quería preguntarle porque debido a las lesiones, a la salida de jugadores, a las expulsiones, pues no ha tenido la posibilidad de tener un equipo compacto jornada tras jornada. ¿No ha encontrado todavía el equipo ideal que usted pretende en Nacional? Pues es difícil. Nosotros tenemos una plantilla no muy larga y todo el contexto nos obriga a reajustar-nos sempre. Então, se tu não consegues criar o que são as rotinas de jogo, o costume de um jogador jogar com outro, as parcerias, tornam-se sempre muito difíceis de consolidar. A ideia está aí, pero cada jogador, e como cada ser humano, aportam coisas distintas ao jogo. Tem perfis distintos, características distintas, que depois teremos que jogar com aquilo que é o contrário, com aquilo que é o rival, com aquilo que é o momento. Então, os aspectos são muitíssimos, e realmente é sempre difícil, como eu disse bem, é sempre muito difícil, porque com este pouco tempo que temos e com a necessidade de recuperação fisiológica e psicológica e mental dos jogadores, não se consegue ter um 11 que uno pueda dizer de memória que existe que é assim. Nós outros temos jogadores que vão se reajustando e nós outros reajustando também seus comportamentos em função do jogo e em função daquilo que queremos para o resultado, porque nosso foco está no resultado. E se conseguimos ter um futebol que suporta um bom resultado, é neste caminho que temos que ir. Eu creio que a ideia que tem da pergunta é boa, mas nós outros neste momento não conseguimos, por vários fatores, não encontrar este equipo, pero hemos hecho coisas muito buenas, que foram muitas, e vamos nos quedar com estes momentos buenos, e vamos ligar aquilo que queremos em função do futuro muito cercano, de forma que podamos, quando tenhamos tempo suficiente, consolidar todo esse processo. Profe, Sergio Ríos de Nacional Expansión. Profe, la gran mayoría de los jugadores de experiencia mostraron bajos niveles en los partidos importantes, en los retos importantes. Caso Racing, y en eso, caso Millonarios, y en eso la prensa local, nacional e internacional, e incluso la hinchada, hemos estado de acuerdo. Incluso a nivel internacional, la actuación de Nacional contra Racing fue calificada de vergonzosa, de penosa. ¿Está en estos momentos el grupo, el cuerpo técnico y el grupo consciente de lo que se juega en el compromiso del domingo, del sábado? Gracias, profe. Sí, eu creio que são competições muito distintas. As competições são muito distintas. Competição internacional com competição nacional não são iguais. O comportamento do jogador e o próprio contexto são competições distintas. Os jogadores fazem aquilo que está dentro de seu perfil, de suas características, de suas possibilidades. Se estes tiveram um rendimento mais baixo, eu penso que é em função de todo o contexto também, entende? E nós outros hemos nos últimos tempos alternado bastante, em função do que já falamos anteriormente,
y la gente joven ha dado una respuesta muy buena, porque temos gente com qualidade para isso, que estão sendo introduzidas com seguridade, porque são gente que tem que estar ao nível do clube e ao nível da competição. E a gente maior é esta gente que aporta essa experiência para que estes jovens possam crescer. Então, é natural que haja, que tenhamos alguma evolução neste sentido, de forma que a gente mais jovem, pouco a pouco, vá conseguindo seu espaço, com também o apoio desta gente maior, que é natural que não tenham algum rendimento em função de vários fatores, desde a quantidade de partido, desde a dificuldade do próprio partido, desde a dificuldade em uma competição internacional, pelo que, como disse anteriormente, são partidos distintos. O grupo está muito consciente, porque é um grupo com gente com experiência, com gente jovem, pelo que já estão jogando, já estão competindo, e há uma consciência da responsabilidade de todos os partidos, não é só deste. Foi do partido passado também com Pereira. Então, a responsabilidade é enorme, não é porque é partido contra o Medellín, não. Lejos disso, a responsabilidade está em todos os partidos. Um clube com esta dimensão requer que um jogador esteja integralmente ligado a tudo aquilo que são as competições, a sua responsabilidade não só com o resultado, mas também com a qualidade de seu jogo. Há uma responsabilidade social muito grande, e os jogadores estão cientes disso. Acho que num clube com esta dimensão, um não pode estar de outra forma. Então, há uma imensa responsabilidade nesse sentido. Quanto a isso, é o clube, e nós outros como staff, e eu como treinador, e a afição, os índios podem estar tranquilos, porque a gente é muitíssimo responsável, e sabemos a dificuldade que será este partido, um no mais, são todos muito difíceis, e quanto ao nacional, mais difícil a Então, sabemos da dificuldade que vamos ter nele, e por isso estamos nos preparando para este partido, e estamos bem. Profe, muchísimas gracias a todos. Gracias, senhores, gracias por todo. Estuvo suave, profe. Coja buñuelito, profe. Ahí vamos. Eso, para que tenga energía. Gracias. Profe, es fácil que se quede en la memoria, ¿sí o no? Líder, você, irmão. No. Seba, nos vemos.